branco, seco ou suave. Na hora de comprar a bebida, são tantas opções que o consumidor acaba ficando perdido. Aqui, na 8ª Mostra Internacional do Vinho, são mais de 500 opções das mais diversas nacionalidades. E em meio a tantas combinações fazer, como escolher o prato e o vinho? É isso que o Pé na Cozinha vai mostrar para você no programa de hoje. O frio já foi embora, mas ainda dá tempo de degustar e fazer algumas combinações com vinhos. Não é mesmo, Bruno? Com certeza. Não há clima que não exija um bom vinho. É só questão de saber escolher exatamente qual vinho que vai combinar melhor com determinada comida. E existem um monte de regras, né? Mas se você quiser se desfazer dessas regras, pensa só o seguinte. O vinho mais encorpado, né, tem um sabor mais forte, ele vai combinar com a comida também mais saborosa. E o vinho mais leve, ele vai combinar com a comida bastante leve. Por exemplo, uma saladinha, um vinho branco, um Sauvignon Blanc, né, que é um vinho mais fresco, mais ácido, etc., vai combinar muito bem com a salada, porque é muito leve. Em compensação, uma boa picanha, você vai colocar um vinho que tem bastante estrutura, como um Cabernet Sauvignon, por exemplo. A principal diferença entre o vinho fino e o vinho de mesa é a uva ao qual dá origem ao produto. Os vinhos de mesa ou vinhos comuns, que a maioria deles a gente encontra na forma suave, eles são oriundos de uvas com origem americana. Então essas uvas vieram dos Estados Unidos e foram implantadas aqui no Brasil e difundidas. Já os vinhos finos, hoje que a gente encontra, que são os vinhos Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, eles são oriundos de variedades europeias. Então a principal diferença deles seria a origem da uva, o berço onde essa uva nasceu, foi criada e veio para o Brasil posteriormente. Há várias regras para saber apreciar um bom vinho, que vão desde entender o rótulo, o ano da safra, até mesmo o tipo de taça que devemos tomar. Sejam elas de cristais ou de vidro, as incolores são de preferência mundial. Mas e após servir? Você sabe a forma correta de conservá-lo? O vinho ele é um organismo vivo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado na conservação antes e depois de abrir. Antes de abrir você tem que ter o cuidado realmente de conservar num lugar arejado, com baixa luminosidade, para não alterar o conteúdo do vinho. E depois que você abre, quando o ar entra em contato com o líquido, ele começa a sofrer alteração, a gente fala que ele costuma evoluir. Né? Então a gente aconselha sempre num vinho, principalmente vinhos premiums, ultra premiums, a abrir antes, arear o vinho antes, realmente para entrar em contato, para ele evoluir. E posteriormente a isso, o ideal é que você sempre vede muito bem com uma rolha ou rolhas que existem hoje, vacuum form, que vedam mesmo e conserve em geladeira. E assim, um consumo máximo de uns 2, 3 dias, tá? Não mais do que isso, porque aí o vinho já começa a evoluir. Sinônimo de elegância e cultura. Além das diversas combinações que agradam o paladar, a bebida é capaz de trazer benefícios à saúde. Seu consumo moderado ajuda a prevenir algumas doenças, como a do coração, mas nada de exageros. O ideal é consumir uma taça de 200 ml para as mulheres e 2 para os homens, no máximo. Agora, se o objetivo é degustação, entre um vinho e outro há um acompanhante que não pode faltar: o pãozinho. Nossa participação foi trazer os pães para cá, que estão sendo utilizados para cortar um sabor anterior do vinho, né, e não atrapalhar a próxima degustação. O que pouca gente sabe é que aqui no Brasil, a população que mais consome vinhos são as mulheres. Esse número chega a ser 3 vezes maior do que a quantidade de homens. Quando o assunto é volume, até que eles se sobressaem. Mas na gastronomia, o que vale mesmo é consumir com delicadeza na companhia dos amigos. Depois de conhecer todo o espaço e as variedades do vinho, não tem como resistir. É hora de brindar. Saúde!